Fala pessoal, tudo bem? Vamos aí para mais um vídeo do canal. Queria pedir para vocês aqui antes, de iniciar o vídeo sobre o nosso tema que foi pensado, queria pedir para vocês aí compartilhar o vídeo, comentar, trazer mais pessoas para o canal. Vamos aí definitivamente apresentar, e que sempre apresentamos, a advocacia transparente. A advocacia literalmente real, aquela que você não vê em qualquer lugar, não vai ver em livro, você vê aqui na hora mesmo, na arena, que normalmente é audiência, sustentação oral, enfim. O que eu vou trazer para vocês hoje? Eu vou compartilhar um pequeno trecho de uma audiência que eu fiz um requerimento para o juiz para que ele deferisse a inversão da oitiva de testemunhas. Aí vocês vão entender o cenário, depois que eu fizer aqui o requerimento, e aí depois eu vou voltar e vou dizer para vocês sustentado em que eu fiz o requerimento e qual que foi a estratégia e que acabou nesse caso. Deu certo por conta do que eu fiz ali, o requerimento para o juiz, tá certo? Então vamos lá, vou trazer para vocês esse trecho bem pequeno da audiência. Mas até considerando o ônus da reclamada, eu queria requerer a inversão da oitiva, porque dependendo do depoimento da testemunha da reclamada, eu posso dispensá-lo. Beleza, pessoal. Qual que foi o contexto aí? Era uma audiência de descaracterização de justa causa. O ônus probatório, igual eu disse para o juiz no requerimento, era da empresa. Eu tinha uma testemunha, nesse caso. Só que a testemunha era tio do reclamante. Muito bem. Trabalhava na empresa, mas era tio do reclamante. E a audiência, ela era híbrida, ela era virtual. Para mim, advogado da outra parte, e as partes que dispusessem de tecnologia para fazer audiência virtual. E presencial para as testemunhas. Então, qual que foi a estratégia que eu pensei? Lá no início da audiência, o juiz me pergunta se tem uma prova a produzir, qual seria o depoimento pessoal do réu e uma testemunha. A colega, advogada, depoimento pessoal do autor, uma testemunha. Muito bem. Quando abriu a palavra para mim, eu falei, excelência, considerando aí o ônus probatório, eu vou requerer a inversão, que seja ouvido primeiro a testemunha da empresa. O que o juiz fez? Qual que é o contexto? O porquê? De onde você tirou esse requerimento? Eu tirei do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil tem duas disposições que sustentam o meu requerimento. E o juiz ouviu a outra parte, ouviu a colega, ela concordou com essa inversão. Quais seriam? E aí a dica que vocês podem utilizar na prática, se acontecer de vocês entenderem que é conveniente trazer a testemunha da parte convidada pela parte contrária para ouvir primeiro, e aí, se for o caso, ouvir ali a testemunha que você convidou ou não. Nesse caso meu, inclusive, nem precisei ouvir, tá? Qual que é o fundamento, senhores? O fundamento são dois artigos do Código de Processo Civil. Veja só, o artigo 190, o famoso negócio jurídico processual. Diz o artigo, versando o processo sobre direitos que admitem alta composição, é lícito às partes estipular mudanças no procedimento. Foi o primeiro ponto que eu fiz o requerimento. Por quê? Qual que é o procedimento? O procedimento é do artigo 456 do CPC. Porque o juiz inquirirá as testemunhas separada e sucessivamente. Primeiro as do autor, depois as do réu. Então esse é o procedimento. Eu fiz o requerimento para inverter. E o parágrafo único do mesmo artigo 456 do CPC, ele autoriza. O juiz poderá alterar a ordem estabelecida no caput se as partes concordarem. Então foi o que eu fiz o requerimento. Como advogado da outra parte, será que eu concordaria? Eu acredito que não. Mas a colega talvez tenha sido surpreendida pelo meu requerimento. O juiz simplesmente não... o que ele fez com ela? Falou, doutora, a senhora aceita essa inversão? Ela aceitou. E ouvimos primeiro a testemunha rolada por ela. E nem precisei ouvir a testemunha que eu tinha convidado. Tá certo, senhores? Então, uma dica prática em audiência. Às vezes o ônus é da parte contrária. Faz sentido. O juiz, muitas vezes, ele quer que a pauta seja agilizada. E é direito disponível. Posso compor com a parte contrária outro cenário, outro contexto. Tá certo? Então é isso aí, senhores.
Muito obrigado aí pela atenção e qualquer coisa estamos aqui. Vamos interagir. Advocacia transparente por aqui. Abraço a todos, até mais.